Boa noite. Quem está feliz aí? É bom demais a gente estar junto aqui, cultuando o nosso Deus. Para você que está nos visitando, eu estou feliz demais de ter você aqui com a gente. Eu espero que Deus ele fale profundamente no seu coração, que você saia daqui tocado por Ele, que você saia daqui realmente, o mais importante é que Ele fale com você. Esse é o nosso desejo. Antes de você chegar aqui, a gente já estava orando por você. Então, e pela sua família. A gente sabe que toda vez que a gente busca se aproximar de Deus, acontece tantos empecilhos, mas a gente crê que Deus ele quer falar algo profundamente no seu coração. Então, se sinta bem-vindo aqui, viu? Abraçados por nós, mesmo que durante esse tempo de pandemia a gente não pode se abraçar, tá bom? E cadê a família Iban aí? Família Iban, eu amo estar com vocês. Vocês são muito especiais para mim. E a gente está chegando no final desse ano e Deus ele tem feito grandes coisas no nosso meio. A gente tem uma turma aí que final de semana passado chegou do Face a Face. Cadê as mulheres do Face a Face? Vixe, mulher costuma gritar mais alto, hein? Eu acho que tem uns maridos aí que vão dizer que ela grita mais alto que isso. Cadê as mulheres do Face a Face? Aê, parece que estão tudo no fundo, né? Ah, bom demais. Eu não estava aqui no final de semana passado, então eu não vi vocês entrando. E eu não falei com a maior parte de vocês, mas o desejo do meu coração e a oração minha é que Deus, que esse face a face tenha sido apenas um momento de aprofundamento com o Senhor. E eu quero dizer para vocês que as coisas maiores de Deus para o seu relacionamento com Ele estão ainda por vir. Então tudo que você experimentou lá não se compara àquilo que Ele ainda tem reservado para você. Amém? Gente, quero orar de novo. Baixe sua cabeça aí. Quero orar. Hoje a gente vai iniciar uma série especial. Oh Deus, quero colocar aqui diante do Senhor as nossas vidas mais uma vez. Não tem nada e nem ninguém tão precioso como o Senhor. E aqui hoje a gente vai estar falando, Senhor, mais de quem Tu és, mais do Teu nome. E o Teu nome é o nome acima de todo nome. O Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. O Senhor é o Deus que criou os céus e a terra. Pai, não existe ninguém que é comparável a Ti. Todos nós somos incomparáveis. O Senhor é incomparável a toda a Tua criação, ó Pai. Nós estamos tão longe de ser comparados com o Senhor. A maior autoridade desse mundo não chega aos Seus pés. A maior montanha dessa face da terra é como se fosse uma pedrinha de areia diante da Tua grandeza, Pai. Pai, nós queremos aqui então, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha ministrar aos nossos corações e que Teu Espírito Santo venha mover no nosso meio, e que enquanto falamos do Seu nome, enquanto anunciamos quem Tu és, que o Teu Espírito Santo haja com poder, graça e glória no nosso meio, porque o Senhor está vivo, o Senhor reina, e o Senhor está presente aqui, e nós Te louvamos por isso, Pai. Nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos começar uma série nova hoje. Essa série, a gente terminou a nossa série de Provérbios. E essa série nova que nós vamos começar, ela chama É Tudo Sobre Jesus. Então nós vamos estar proclamando, falando a respeito desse nome que é tão grandioso. Eu espero que ao longo desse mês você venha ser impactado pelo nome de Jesus, por quem é Jesus, e que Jesus ele está presente aqui no nosso meio. A Bíblia fala que Ele falou para os discípulos que quando 2 ou mais estivessem reunidos no nome dEle, ali Ele estaria presente. Então, tem mais alguém reunido aí comigo no nome de Jesus? Se tem, Ele está presente aqui. Eu creio que você já tem percebido, experimentado o mover da presença dEle no nosso meio. E quando nós falamos de Jesus, grandes coisas acontecem. Então eu tenho expectativas, não no que eu tenho para falar, não nas coisas, nas minhas habilidades, mas eu tenho expectativas naquilo que Ele pode fazer e nesse nome que está acima de todo nome. Então as nossas expectativas, coloque sua expectativa no Senhor, que eu creio que Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida hoje. Amém?
Amém. Gente, antes de eu começar, só lembrando aqui a respeito do semeando. O semeando, ele vai começar das 7 horas às 7h50, tá bom? Moisés falou 6h30, mas é 7 horas que ele começa, das 7 horas às 7h50. Pode ficar tranquilo que nós vamos ser fiéis a esse horário, tá bom? Porque nós entendemos que é antes do seu trabalho e é justamente para você estar semeando para o próximo ano. A gente vai estar orando pelos meses, Deus vai fazer grandes coisas, então venha, tá bom? Vamos lá então, gente. Sei você, mas quando eu era criança, eu tinha alguns sonhos. Você já teve sonhos quando era criança? Quando era mais jovem? Alguém aí com sonho? Alguém sonha nessa casa aí? Eu tinha sonhos. Meu primeiro sonho de profissão era ser um médico de fazer nascer crianças. Olha aí, era isso que eu chamava, era desse jeito que eu falava. E mais pra frente eu fui mudando meus sonhos. E conforme eu fui crescendo, eu fui querendo ser um ninja, eu fui querendo ser algumas outras coisas bem bizarras. Eu quis ser jogador de basquete, talvez você queira dar uma risada aí, porque eu não tenho toda essa estatura, né? Mas eu queria ser jogador de basquete. Teve uma época também que eu quis ser jogador de rugby, eu quis ser muitas outras coisas na minha vida. E talvez você teve esses sonhos para você. Se você olhar para a sua vida hoje, uma das coisas que eu queria ser, eu queria ser bombeiro. Quando eu tinha 15 anos de idade, fui me inscrever lá onde eu morava, você podia se inscrever para ser um aprendiz de bombeiro. E eu fui me inscrever, quando eu cheguei em casa, falei pro meu pai, ele falou, você não vai de jeito nenhum. E daí eu não fui. Mas eu queria ser bombeiro. Então tem tantas coisas que a gente gostaria de ser, mas se você olhasse para a sua vida hoje, o que você enxergaria da sua vida? Você chegou onde você queria chegar? Talvez a maior parte, eu sei que talvez não. Agora imagina só, onde você estaria e como você seria se hoje você estivesse vivendo aquilo que você sonhou. Primeira pergunta é, você estaria aqui? Talvez não. Talvez você não estaria nem casado com a pessoa que você está casado. Talvez você não teria os filhos que você tem. Mas vamos mudar um pouco o foco. Você que é pai, você que é filho, todo mundo é filho aqui. Seu pai um dia tinha sonhos para a sua vida, não tinha? Eu creio que todo pai tem sonhos para a vida do filho. Você que é pai, não tem sonhos para a vida dos seus filhos? Tem ou não tem? Quero ouvir bem forte, tem ou não tem? Tem. Nós temos sonhos para os nossos filhos, nós temos desejos, nós temos coisas que nós queremos que eles cheguem, lugares que eles cheguem. Nós temos objetivos, nós colocamos eles na escola, nós ensinamos, nós sofremos com eles, às vezes, no aprendizado da vida. Por quê? Porque nós queremos prepará-los para chegar em algum lugar e para cumprir um propósito. Se eu parasse para falar com você aqui, quais são os sonhos que você tem para a vida dos seus filhos? Onde que você gostaria que seu filho tivesse daqui 15 anos? Qual tipo de família que você gostaria que seu filho tivesse? Qual tipo de carreira que você gostaria que seu filho tivesse? Gente, isso daqui é muito importante porque a gente pensar, porque hoje, como eu disse, nós vamos falar a respeito dessa série que é tudo sobre Jesus. E Jesus sendo Filho de Deus, e agora eu quero entrar um pouco em teologia, se mantenha aí comigo só para você entender. A Bíblia fala que existe uma triunidade, um só Deus que age em 3 pessoas. É o mesmo Deus agindo em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então toda vez que eu falar do Filho, eu quero que você entenda que é uma manifestação também do Pai e do Espírito Santo, mas de uma forma carnal. Tá bom? Vocês estão comigo? Então tá bom, toda vez que eu falar Jesus, vocês vão entender isso. Então quando a gente está falando aqui, eu vou falar um pouco a respeito de Jesus. E eu quero que a gente olhe hoje em algumas expectativas, alguns planos, a forma pela qual o Pai, olhando para Jesus, seu Filho, que Ele enviou aqui para a terra, qual era a expectativa, qual era o desejo do Pai olhando para o seu Filho Jesus? Eu olho para a minha vida, eu entendo o seguinte, eu não fui um filho perfeito. Alguém aqui foi um filho perfeito? Alguém aqui é um filho perfeito? Eu não fui.
Eu fico imaginando, eu não sei quais foram as expectativas dos meus pais para a minha vida. Eu não sei o que eles sonharam quando eu era pequenininho ou quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Eu não sei. Mas eu sei que eu não fui um filho perfeito. Outro dia eu contei a história que eu quase botei fogo lá na minha casa quando eu era pequeno. Eu creio que nas expectativas dos meus pais isso não estava incluso no plano. Eles não sonharam lá na barriguinha, falaram, um dia meu filho vai quase botar fogo na minha casa. Por causa de ira. Então eu sei que eu sou um filho imperfeito. Mas existe um filho pelo qual é perfeito. Nós sabemos que todos nós vivemos como filhos imperfeitos, erramos com os nossos pais, não sabemos falar com os nossos pais, muitas vezes vivemos em desobediência com os nossos pais. Mas eu quero que a gente olhe para a vida de Jesus, porque a vida dele foi diferente. E Deus, antes mesmo de Jesus nascer, Ele já mostrava e já revelava para toda a humanidade, para o povo dele especificamente, Ele revelava qual era a vontade dele para o Filho. E eu quero que você olhe então comigo, quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Inclusive, essa série está sendo tirada do devocional do Hernandes Dias Lopes. Se você quiser acompanhar, fazer um devocional de 31 dias, ler a respeito de quem é Jesus, ler a respeito de um pouco da mensagem de Natal, durante esses 31 dias de dezembro, você pode ir depois na Bookstore e você pode ver lá, é baratinho, é R$10, se eu não me engano, o devocional, é um livretinho, mas você pode acompanhar se você quiser, ainda tem ali na Bookstore. Então abra sua Bíblia aí comigo, em Gênesis 3, versículo 15, por favor. Se você não tiver Bíblia, fique tranquilo, você pode acompanhar aqui no telão com a gente. Olha só o que diz assim, Gênesis 3,15, diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente está num momento da história, um momento onde Adão e Eva, eles pecaram contra Deus, eles desobedeceram a ordem de Deus, do seu Criador fez eles para viver perto dele em obediência, nos planos que o Criador fez para eles viverem, e eles escolheram viver por eles, buscando a sua vontade, buscando os seus desejos. Eu acho que você deve se relacionar com alguma coisa aqui, porque em algum momento da nossa vida, nós vivemos assim com Deus, nós vivemos uma vida distante, nós vivemos uma vida onde eu quero os meus desejos, eu quero do meu jeito, eu busco fazer as coisas do meu jeito. É dentro do meu casamento que eu quero que minha esposa haja do jeito que eu quero. Eu quero que as minhas filhas ajam do jeito que eu quero, e quando não agem, eu me frustro, me iro. Alguém se sente assim às vezes? E durante a nossa vida, a gente entra na igreja, e é a igreja do Senhor Jesus. A gente conhece Ele, mas mesmo assim a gente às vezes quer também que a igreja funcione do jeito que eu quero, da forma que eu quero. E a gente começa a perceber que existe uma tendência dentro de nós de buscar a nossa vontade. E Adão e Eva fizeram isso. Eles buscaram a vontade deles num certo momento da história, e eles desobedeceram a ordem de Deus. Porém, Deus, com a sua tamanha generosidade, Deus criou o melhor lugar para eles. Deus deu a melhor terra, os melhores frutos. Deus deu o melhor corpo. Você tem um problema aí de retenção de líquido, você tem um probleminha aí de diabetes, você tem um probleminha de artrose, você sente dor nas costas, você sente dor no joelho. Deus fez o ser humano para não sentir nada disso. Ele fez para ser bom, perfeito. Mas viver em desobediência trouxe toda a maldição que o pecado traz para nós. E foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles desobedeceram a ordem de Deus, comeram do fruto que não deveriam comer. E Deus, ele não queria obrigar o ser humano a ser quem ele planejou para ser. Deus queria que o ser humano desejasse ser bom,
desejasse caminhar com Ele, desejasse amar a Deus e viver perto de Deus e com Deus e os planos de Deus. Mas o ser humano, em algum momento, ele falou: cara, talvez os meus planos sejam melhores. Então, é diante desse contexto que vem essa palavra. Porque uma vez que o ser humano pecou, Deus ele vem até o ser humano e ele começa a declarar quais são as consequências disso. Porque toda ação é uma reação, é ou não é? Para tudo que a gente semeia, a gente vai colher alguma coisa. E agora o ser humano está semeando a desobediência e ele vai colher maldição para a vida dele. Gente, o filho que obedece o pai, ele está semeando o quê? Bênçãos na sua vida. Bênçãos na sua vida. Você quer filho? Você quer filho aí? Você, quando obedece, você está semeando bênçãos. E uma hora ou outra, você vai colher bênçãos na sua vida. O filho que ouve o pai falando assim: vai estudar, filho. Vai estudar. E o filho não quer, porque o videogame é mais da hora. Mas ele fala assim: não, eu vou obedecer mesmo que eu queira um videogame agora. Ele está colhendo bênçãos. Ele vai estar plantando bênçãos e vai colher bênçãos. Então nesse momento Deus ele começa a falar da história, ele começa a falar a respeito da consequência do pecado, daquela maldição, da desobediência que eles semearam e agora vão colher maldição. E olha que interessante, porque o que ele fala aqui, e o que Deus ele já está falando, logo aqui no início da criação, logo nos primeiros tempos da criação, Deus ele já está falando a respeito do filho dele. E ele diz o seguinte: olha, vocês erraram, vocês desobedeceram. Ele vai falar para o homem: porque você ouviu a voz da sua mulher, maldita é a terra agora. Preste atenção, o Adão ele escolheu ouvir a voz da mulher em vez de ouvir a voz de Deus. E nós fazemos isso. E não necessariamente com a nossa esposa, mas a gente começa a ouvir todas as vozes que estão ao nosso redor, em vez de ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele quer para nós. Só que isso causa maldição. E talvez certas circunstâncias e lutas que você passa hoje é por dar ouvidos às tantas vozes e não à voz de Deus. Por quê? Porque talvez você ainda não conhece a voz de Deus. Você ainda não entende a voz de Deus. Ou porque a voz do seu coração, dos seus desejos, ela é muito mais alta do que a voz de Deus. Mas não só isso, Deus ele fala para a mulher que ela vai ter algumas consequências, mas logo depois disso, logo depois desse horrível cenário que está sendo pintado diante do ser humano, das consequências do mal que eles fizeram, das consequências que nós sofremos hoje, por causa da ação deles lá, porque Adão e Eva, Adão principalmente, estava representando a humanidade ali, naquele momento. Nós colhemos. O mal chega na nossa vida mesmo quando a gente faz as coisas boas às vezes. É ou não é? E às vezes a gente quer culpar Deus. A culpa é de Deus. Eu não queria que minha mãe morresse. Eu não queria que minha esposa morresse, meu marido morresse. Eu não queria que meu filho morresse. Mas muitas vezes um cara que é do bem está dirigindo um carro, está viajando com a família, mas vem um bêbado e bate no carro dele. Mas por que isso? Porque o mal que existe no mundo, ele chega até a nós mesmo quando nós não queremos. E ele chega para as pessoas boas e más também. Isso é a colheita do que eles semearam sobre nós também. E que hoje nós também semeamos o mal. Mas diante desse cenário horrível, Deus ele olha para a criação que Ele criou com tanto amor. Para o homem e para a mulher, que diz que diferente de toda a criação que Ele falava e a criação ia sendo feita, que ele se dobra, Ele pega do barro, Ele forma o homem, Ele sopra na narina do homem. Esse Deus que fez eu e você com amor, esse Deus que lá em Salmo 139 diz que ainda tece no útero da nossa mãe, quando a gente era informe, ele já estava tecendo a gente. Esse Deus que Ele continua fazendo pessoas, criando pessoas.
Esse Deus, diante desse cenário horrível, Ele diz o seguinte, e aqui Ele está falando para Satanás, Ele fala assim: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele está dizendo o seguinte: vai existir uma inimizade entre você e a descendência da mulher. Presta atenção, Ele está falando de um descendente que surgiria da mulher. A mesma que ele enganou, um dia geraria descendências que lá na frente viria esse descendente. E o que esse descendente faria? Preste atenção. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele está dizendo o seguinte: Deus já estava declarando o proto-evangelho. Ele já estava falando pela primeira vez a menção do Evangelho de Jesus Cristo. Ele estava dizendo: olha, por mais que você tenha causado essa bagunça no mundo que eu criei, já existe uma solução, e a solução é o meu filho sendo enviado, e num certo momento ele vai nascer no mundo, e num certo momento ele vai te derrotar pisando na sua cabeça. Você sabe que cobra você mata como? Como que você faz? Você corta a cabeça fora. E ainda tem que tomar cuidado para não levar uma mordida. Num certo momento. E é interessante porque Gálatas 4:4 é um texto que eu gosto bastante, que fala o seguinte: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A plenitude do tempo. Existiu um momento em toda a história da humanidade onde Deus olhou e falou: esse é o melhor momento, é a hora mais exata para eu mandar o meu filho, e eu vou mandar o meu filho. E Ele manda. E o texto de Gálatas vai falar o porquê Ele mandou. E Ele vem para destruir o mal e a culpa do pecado sobre nós. Sabe o que Jesus é para o Pai? Jesus, para o Pai, Ele é a semente da mulher. Quando tudo estava horrível, quando o homem estava se vendo longe de Deus, Deus já estava erguendo a solução e falando: um dia vai chegar esse momento. É interessante porque a gente está num mês onde a gente está comemorando esse dia que já passou, mas que os efeitos desse dia ainda causam algo nos dias de hoje, ainda causam uma transformação no nosso ser hoje. Adão e Eva não viram o descendente chegar, mas nós também não vimos, mas experimentamos o resultado do descendente dessa mulher. Jesus, o descendente que seria enviado com uma missão. Mas olha só, Jesus, ele não é apenas a semente. A gente vê outras declarações antes de Jesus nascer, antes dele ser qualquer coisa, Deus falando a respeito desse filho. E olha só o que ele fala, lá em Lucas 1:32. Pode abrir comigo, acessar sua Bíblia ou ler aqui em cima. Vou deixar alguns abrirem aí, que tem uma galera ficando mal acostumada. Não é verdade? Uma galera aí que, se eu perguntasse, fazer uma competição aqui de quem abre a Bíblia mais rápido, não sabe abrir. Diz assim: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aqui nós temos o anjo Gabriel aparecendo para Maria e dizendo para Maria: Maria, Deus encontrou graça na sua vida. Deus ele vê você e olha para você e entende que você é graciada por Ele. Ele quer derramar um favor sobre a sua vida que você não merece. É isso que Ele está dizendo. E olha só, Deus ele vai fazer com que você fique grávida. Agora ela estava em casamento, ela estava no noivado com José, era virgem. E Deus ele está dizendo por meio do anjo dele, do mensageiro dele: olha, eu vou mandar o meu filho, ele vai, e olha só, o Espírito Santo meu, ele vai colocar o meu filho aí na sua barriga, ainda virgem.
E a mulher fala o quê? Faça de mim aquilo que você está dizendo. Diferente de homens, hein? Você sabe que os homens na Bíblia, quando Deus falava, eu quero fazer isso por meio da sua vida, sabe qual era a resposta dos homens? Hã? Não, eu não posso. Moisés, não, eu tenho problema para falar, eu não sei falar em público. Interessante como essa mulher, que num momento da história que era tão desprezada, a mulher, ela diante de uma missão tão grande, ela chega e fala assim, pode fazer aquilo que o Senhor está querendo. Pode fazer. Agora para uma mulher ser encontrada grávida, preste atenção no que ela estava dizendo. Para uma mulher ser encontrada grávida, na época que ela era encontrada, ela era apedrejada. Por quê? Porque se o filho não era de José, então o que aconteceu? Ela cometeu uma imoralidade sexual. Então quando ela está dizendo para o anjo do Senhor, faça aquilo que Deus está querendo fazer, aquilo que Ele está dizendo que Ele quer fazer, pode fazer, ela está dizendo assim, mesmo que eu corra risco de vida, faça a sua vontade e não a minha. Pode fazer. Mas é interessante porque em meio a isso, é que Deus por meio do anjo dele, Ele vai declarar expectativas a respeito do filho dele. E aqui ele vai dizer, primeiro, olha, ele vai ser chamado, ele vai ser conhecido como Filho do Altíssimo. Você sabe o que isso significa, ser Filho do Altíssimo? Altíssimo, como a gente sabe, vem de altura, não é? Então quando ele está dizendo, ele vai ser conhecido, ele vai ser chamado Filho do Altíssimo, ele está dizendo o seguinte, ele vai estar acima de todos os governos, de todos os reinos, ele vai estar acima de todas as pessoas. Não vai existir poder maior do que o dele, não vai existir autoridade maior do que o dele, não vai existir nada e nem ninguém comparado a esse. O meu filho é o Filho do Altíssimo. Em um certo momento, em uma certa ocasião, eu vou mandar o meu filho, que está acima de toda autoridade, está acima de todas as pessoas famosas, está acima de todos aqueles que têm milhões de seguidores no Instagram. Aqueles que numa live conseguem aí mais de 200 mil pessoas assistindo. Vai ser muito maior do que qualquer outra pessoa. E ele não vai ser maior somente na época dele, ele já é maior agora, ele vai ser maior e ele continuará sendo o maior. Esse é o meu filho. É o que Deus está declarando a respeito do filho dele. Esse é o meu filho, Jesus Cristo. Em um certo momento, o meu filho, Jesus Cristo, eu vou dar para ele um trono. E um trono que, diferente de todos os reinados, vai ser um trono eterno. Os poderes vêm e vão, as autoridades sobem e descem. As pessoas são elevadas e em certo momento elas caem. Uma hora você olha um famoso e ele fala alguma coisa na mídia e daí você vem com os haters que acaba com essa pessoa. Você olha uma pessoa com uma carreira lá em cima, coisa mais bela, mas em um certo momento ela se fere, acontece alguma coisa e a carreira dela vai lá embaixo. As coisas do mundo são passageiras, as coisas do mundo são instáveis. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, mas o que ele está dizendo é que o meu filho, ele é estável. O meu filho, ele é o mais alto, o mais poderoso, e ele vai continuar sendo por toda a eternidade. Eu vou dar para ele um reino que nunca vai acabar. E é interessante porque nós nos apoiamos em reinados humanos, em pessoas que vão e vêm, pessoas que são passageiras. Nós apoiamos nossas emoções em pessoas assim, em circunstâncias. Talvez na sua vida você tenha se apoiado em circunstâncias financeiras.
Quando você está bem financeiramente, você está bem, o coração está feliz, está tudo certo. Mas quando você está mal financeiramente, o negócio está mal, você fica triste, você fica chateado, sua vida não vai para frente. Você começa a olhar para tudo com aquele mau humor. Talvez você se apoie em pessoas no seu casamento. Talvez a sua felicidade está apoiada em alguém, num filho. Mas quando o filho cresce e de repente vira as costas para você, meu irmão, aquilo acaba com você. Ou sua esposa, o seu marido, você está buscando a felicidade, mas por ser um ser humano e errar, a sua felicidade ela vai e vem. Você parece uma gangorra. O que Deus estava dizendo era o seguinte: olha, o meu filho, ele sempre foi altíssimo, ele sempre será altíssimo. Os reinos vão e vêm, mas o reinado do meu filho sempre vai ser o mesmo, eterno e o mais alto. Existe alguém pelo qual você pode se apoiar, que sempre vai ser o eterno e sempre vai ser o rei. Qual é o rei da sua vida? Qual é o rei e senhor da sua vida? Talvez o rei e senhor da sua vida são coisas instáveis. Talvez é você mesmo. E talvez é por isso que sua vida parece uma gangorra. Você que é um cristão, talvez sua vida parece uma gangorra. E às vezes Deus ele está alinhando o seu coração com o dele. Gente, eu não sou perfeito. A minha vida às vezes é uma gangorra. Porque no momento que a gente tira o foco do Rei Eterno, no momento que a gente abaixa os olhos do alto e a gente olha para as circunstâncias, a nossa vida vira uma gangorra. E talvez você esteja assim. Talvez você está chegando no final do ano cansado, sobrecarregado, e de repente você está olhando para o final do ano, e você está vendo o final do ano aqui, e você já está, você está vendo as circunstâncias, olhando para as circunstâncias, você está falando, caramba, eu estou cansado, poxa, onde que eu vou conseguir mais esforço, onde que eu consigo mais não sei o que, onde que eu consigo dinheiro para pagar as coisas que eu tenho que pagar logo no início do ano, é escola de criança, é material escolar, não sei o quezinho, é um boleto, é um IPVA, é um seguro de carro, não sei. Você começa a olhar para tudo isso, para a circunstância, vai ficando louco. E acontece isso na nossa vida. Mas é por isso que Hebreus, o autor de Hebreus, ele vai falar que a gente precisa manter os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas por quê? Porque o reino dele é estável e eterno, está acima de todos. E quando a gente olha para cima para ele, as circunstâncias terrenas não abalam a gente. A gente sofre, a gente luta, a gente passa pelo que for, mas existe uma perseverança que vem do alto, porque nós sabemos que ele venceu, e que ele vai continuar vencedor, mesmo que aqui embaixo está um caos. Mesmo que eu olhe para o futuro e fale assim, cara, como vai ser? Como vai ser a minha vida? Como vai ser meu casamento? Como vai ser os meus negócios? Como? Você olha talvez para o mundo, para a pandemia, para o governo, você fala assim, como é que vai ser 2022? A gente começa a olhar notícias que está ressurgindo uma pandemia. E a gente começa a falar, cara, o que vai ser? Vai fechar tudo de novo? Vai começar tudo de novo? Olha para cima, olha para aquele que é estável, olha para aquele que reina, olha para aquele que o reinado nunca parou, sempre existiu e sempre existirá. Quando tudo isso daqui acabar, ele vai continuar existindo, vivendo. Quando você passar, quando a sua vida, quando as suas coisas, quando os seus negócios, quando tudo passar, ele continua vivendo como Senhor. Olha para ele. Porque ele vai te dar sabedoria para passar pelo mundo instável. É esse o Deus
pelo qual o pai estava anunciando e falando: olha, é esse o meu filho. É esse o meu filho. E eu quero finalizar com mais um texto a respeito de Jesus. E esse texto, na verdade tenho dois. Esse texto é o anjo agora aparecendo para José. Por que acontece? A gente tem um momento onde o anjo aparece para Maria, fala o que vai acontecer, e daí depois aparece para José. Por quê? José estava passando por uma certa crise. José, a Maria chega para ele e fala que está grávida de Deus. E ele, imagina, sua esposa chegando para você falando assim: eu estou grávida de Deus. O que você ia fazer? Hã? Você ia pular e falar: glória a Deus. Hã? Assim é? Oh, vida abençoada. A Bíblia fala que José era um homem justo, e que esse homem justo, ele olhou para ela, viu aquela situação, e ele não queria. Imagina, Deus chamando um homem de justo. Um cara que faz as coisas corretas, de forma correta. E Deus olha então, ele olha para aquela situação e ele fala: cara, eu não vou expor ela. A exposição dela ia causar a morte dela. Se ele fosse uma pessoa vingativa, ele ia falar: agora você vai ver o que vai acontecer. Mas ele olha para aquela situação e a Bíblia fala que ele planeja, ele fala assim: eu vou fazer de um jeito onde ela não vai ser desonrada. Mas daí quando ele vai dormir, com todas aquelas coisas, a Bíblia fala que um anjo aparece, o anjo do Senhor aparece num sonho. E o anjo do Senhor começa a falar com ele aquilo que ele ouviu de Maria. Fica tranquilo. É meu, o filho é meu. E olha o que Deus fala então para ele. Deus diz o seguinte, o anjo de Deus fala para ele, fala assim: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Jesus ainda não nascido. O que Deus, por meio do anjo dele, está declarando, não só para José, mas está declarando para nós, é que em um certo momento ele olhou para o filho e falou assim: eu quero que o meu filho manifeste quem eu sou lá na terra. E que o povo que vive às vezes pensando que eu estou longe, agora eles vão experimentar Deus conosco. Por isso que a palavra de Deus vai falar que Jesus Cristo é a manifestação do Deus invisível para nós. É o Deus invisível se tornando visível. É Deus declarando: olha, eu não estou longe de vocês. A gente pensa que Deus está longe. Tantas vezes. Se isso não fosse a verdade, a gente não passaria tanta angústia na vida. Se a gente entendesse que Deus, o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, o Onipotente, Onisciente, se a gente entendesse, compreendesse de todo o coração que Ele está conosco, junto de nós, você acha que algum problema ia atingir você? Pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, minha filha morreu, minha filha está doente, só o Senhor pode curar. Em um certo momento, uma mulher que passou anos da vida dela, ela gastou todos os recursos, gastou tudo que tinha, e ela era uma mulher de posses. E ela foi em todos os meios que poderia trazer uma cura para ela, e não trouxe. A mulher hemorrágica. Mas quando ela ouve de Jesus, a Bíblia fala que no meio da multidão, ela vai de mansinho, sneak, ela vai chegando, passa no meio de todo mundo, e só toca nas vestes de Jesus. Ela entendia o seguinte: eu não preciso falar com Ele, eu não preciso
Eu não preciso de nada, eu não preciso nem que Ele olhe para mim. Eu só preciso tocar nele. Ele é meu tudo. Nada no mundo trouxe cura para a minha vida. Mas só de eu tocar nele vai ser suficiente para curar aquilo que é incurável pelo homem. Então essa mulher vai lá, ela toca nele, e a Bíblia fala que Jesus sente que poder sai dele. Mas é interessante, porque ele está no meio de uma multidão, e a multidão está todo mundo apertando Jesus, está todo mundo relando em Jesus. Jesus para e fala assim: alguém me relou. Os discípulos falam: Senhor, está todo mundo relando aqui em você. Então Jesus olha, essa mulher, ela disse que foi ela, e Jesus olha para ela com muita graça. Se nós entendêssemos que Jesus está conosco, se nós entendêssemos que Ele está presente aqui, se nós entendêssemos que Ele, as declarações que Ele fez para os seus discípulos, continuam sendo reais para nós hoje. Quais? Jesus, Ele declarou: olha, e eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Ele está dizendo: eu vou estar sempre com vocês. Ele deu uma missão para os discípulos, falou que ele esperava dos discípulos, e ele disse o seguinte: olha, toda a autoridade foi dada a mim, essa é a missão que eu estou dando para vocês, e preste atenção, eu sempre estarei com vocês. Você acha que a gente ia ter vergonha de anunciar Jesus? Você acha que a gente ia ter vergonha, dificuldade? Você acha que a gente ia ter algum momento de dúvida? Se nós cremos que Jesus está conosco. Porque quando você vai falar de Jesus para alguém, você tem que entender o seguinte: existe um Deus que está com você. E não é você falando, mas é Deus querendo usar você para Ele falar. Gente, como que vai ser a situação quando a gente vê um filho doente? Ou quando a gente se encontra numa situação que você fala assim, não tem saída. Como será a nossa vida se a gente entender que desde o princípio Deus já tinha essa intenção no coração do Filho dele ser conhecido como Emanuel, Deus conosco? Por que Deus ele vai falar isso? É porque Ele está querendo que você saiba que Deus é conosco. Ele já sabia, ele não precisava declarar isso. Se ele declarou, é porque você precisa entender que Deus, ele quer viver com você, junto de você. E Deus é tão fantástico, porque Jesus, em forma carnal, ele andava com os discípulos, ele vivia com os discípulos, ele manifestava o poder e a glória dele por onde ele passava, mas era limitado. Mas então Jesus ele fala: é necessário que eu vá para que eu mande o Consolador. E quando ele manda o Consolador, o que ele fala? E olha, ele não só vai lembrar tudo que eu ensinei vocês, ele não só vai guiar a vida de vocês, mas ele vai viver em vocês. E agora nós vivemos esse momento, que o Deus não é apenas o Deus que andou com a gente, o Deus que estava com a gente, mas é o Deus que habita em nós. Vamos dizer que Jesus estivesse presente, encarnado no planeta Terra, no Japão. Ele não estaria conosco aqui, ele estaria no Japão. Mas o Espírito Santo dele, agora, nessa nova era que nós vivemos, está dentro de todo aquele que nele crê, como o único Senhor e Salvador de sua vida. E Jesus, e a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida. É o penhor, é a segurança da nossa salvação. Se tem um negócio que é seguro, é Ele. Deus está com você, que está em Cristo Jesus. E você que está longe dele, e que talvez ainda esteja num estado de Adão e Eva, andando e vivendo os seus próprios propósitos, a sua própria vontade. Eu quero falar uma coisa muito importante para você. Deus, Ele quer que você viva com Ele. Que você viva com Ele. Vocês estão
Entendendo? Eu estava escutando, eu estava esperando uma... Deus quer viver com você e você com Ele. Não existe nada tão profundo. Não existe nada melhor que eu possa falar para vocês do que isso. O ápice da minha mensagem, por toda a minha vida, é esse. Deus quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com você. Mas é tão fantástico porque agora eu vou entrar no último ponto aqui. A Bíblia ela vai dizer o seguinte: o anjo, Jesus nasce, o anjo aparece para os pastores e ele fala o seguinte: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. Cristo Jesus, o Senhor, nasceu. E Ele está dizendo, nasceu o Salvador. Cara, o que adianta Deus querer ter um relacionamento conosco se a gente está afundado nos nossos pecados, se a gente está afundado numa vida longe dEle, se a gente está afundado nos nossos planos, nos nossos desejos, nas nossas mazelas da vida? O que adianta? Você sabe o que muda uma sociedade? Não é eu pegar uma cesta básica e só entregar a cesta básica. Porque o coração continua o mesmo. Eu estou alimentando, mas o coração continua o mesmo. Não é eu ir construir uma casa para uma pessoa que está morando sem teto. Porque sabe o que acontece? E eu falo isso por experiência própria. Acontece que vai passar 1, 2 dias e a casa vai estar destruída já. Porque o coração continua o mesmo. Eu falo isso porque a gente vê isso muitas vezes nas casas que a gente constrói na vila de pescadores. Não adianta eu querer ajudar um casal que está passando por momentos financeiros difíceis. Porque no momento que acabar aquele dinheiro, vai dar um caos de novo. Mas existe uma solução. E só um que pode mudar coração. Só um que pode mudar um coração de um traficante. De uma pessoa que foi abusada e às vezes caiu na prostituição por causa de uma vida de abuso. Só existe um. Só existe um que pode restaurar um casamento e fazer ele ser aquilo que ele fez para ser. Só existe um que pode mudar a vida de um homem alcoólatra, e nós temos testemunho aqui dentro. Onde na sociedade não tinha mais solução, mas existe um que é poderoso bastante para fazer. Não adianta a gente querer mandar para um lugar, para um centro de reabilitação. Essas coisas ajudam, gente, com certeza. Eu não estou falando contra isso. Nós fazemos isso. Mas existe um mover que tem que acontecer lá dentro do coração, que precisa mudar o homem de forma genuína. E isso só o toque do Deus Altíssimo. Essa semana eu estava testemunhando para uma pessoa. E eu estava lembrando disso na minha vida. Eu estava lembrando como eu era irado. E eu não conseguia mudar isso. Eu estava lembrando como eu não conseguia estudar. Cara, eu só ia mal, só dava problema para meus pais. Eu estava lembrando como eu era hiperativo. E eu tenho uma marca aqui no meu. Eu tenho marca no corpo inteiro de cicatriz. E aqui no meu braço eu tenho uma marca que no meu aniversário, de presente de aniversário, e era interessante, no meu aniversário parece que o negócio fluía. Eu estava pendurado numa lança de portão, pelo meu braço. E é esse tipo de pessoa que eu era. Eu estava lembrando o que Deus fez, porque eu tentava mudar, eu tentava ser uma pessoa diferente, eu tentava ser um filho melhor, mas tudo que eu colocava as mãos não dava certo, não funcionava, não dava, porque era necessário algo muito maior, era necessário um toque do Pai,
Era necessário um toque do meu Criador, era necessário um encontro com esse Deus que me criou e me amou e que de repente começa a demonstrar um amor que vai muito além de qualquer amor que eu senti. E não é um amor que passa a mão sobre os meus pecados e fala, isso aí, continua assim. Mas é um amor que mandou seu único filho para ser o meu salvador, porque eu estava perdido, doente, longe, na miséria. Talvez você se encontre assim, talvez você já se encontrou assim. E Deus fez essa declaração do seu filho. Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: ele desceu da glória, nasceu de uma virgem, foi colocado numa manjedoura, cresceu numa carpintaria, morreu numa cruz e deixou para trás seu túmulo vazio para ser o nosso Salvador. Foi o que aconteceu com Jesus. Deus, ele não só quer que o Espírito Santo habite em nós, mas para que isso aconteça, é necessário uma transformação de coração, uma vida nova a nós, que só acontece quando o preço dos nossos pecados fossem pagos. Porque a Bíblia declara que todos pecaram, estão longe da glória de Deus, e que o salário, o que nós recebemos por pecar, é a morte. Enquanto Deus não lidasse com a morte, a culpa do pecado estaria sobre nós. É como se você tivesse uma dívida tão grande, você não conseguisse pagar na sua vida, e chegasse uma pessoa nada a ver com você, e você tivesse num estado emocional que você falasse assim, eu não consigo pagar essa dívida, eu vou passar minha vida inteira, eu vou vender tudo que eu tenho, e nem trabalhando todos os anos da minha vida eu conseguiria pagar essa dívida. Mas daí chega alguém que tem aquilo que é necessário, e ele paga, mas você não conhece a pessoa, e de repente você vai lá para tentar negociar a dívida, e a pessoa fala, já foi pago, você está livre dessa dívida. Daí você fala, não é possível, olha aí olha no sistema de novo, por favor. Não, você não está entendendo. Ele vira a tela do computador, zero, nada, você está livre. É isso que Jesus fez por mim e por você. E sabe o que é interessante? Ele não espera nada que você faça para pagar isso para Ele. Ele só quer que você viva com Ele, porque é Ele que vai fazer grandes coisas na sua vida e transformar aquilo que é podre em algo glorioso, para que todo mundo veja o que Ele pode fazer. Existem muitos testemunhos aqui entre nós que podem dizer isso. Eu sou um deles. Deus me tirou do meio da casa de traficante. Eu podia estar no lado de um traficante, traficando. Eu poderia estar viciado em drogas. Pela ira e os excessos de ira que eu tinha, eu poderia ter matado alguém. Eu parava e brigava na rua com gente. Eu lançava cadeira e carteira dentro da minha escola. Eu dava murro nos meus amigos sentados do meu lado. Mas existe um Deus que pode transformar tudo aquilo que a gente não pode. Eu quero ler alguns textos e a gente vai terminar. Esses textos dizem o seguinte: declarações de quem Jesus é. Pode ficar de pé, que eu já vou ler isso daqui e a gente vai finalizar. É bom pedir pro pessoal ficar de pé, que fica parecendo que vai acabar, né?
Por isso a Bíblia vai mostrar para a gente que Jesus e somente Jesus, Ele é o caminho para Deus. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso que a Bíblia vai mostrar que somente Jesus é a porta da salvação. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Por isso a Bíblia vai falar que somente Ele é o mediador entre Deus e o homem, pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Só existe um único nome, a Bíblia vai dizer, pelo qual o ser humano seja salvo. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Por isso, a Bíblia vai dizer que somente em Jesus existe palavras de vida eterna. Simão Pedro lhe respondeu, quando Jesus ele disse: então vocês querem ir embora também? Querem me abandonar também? E Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Somente Ele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que somente Jesus pode reconciliar o pecador com Deus. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. E é por isso que a Bíblia vai dizer que somente Jesus pode purificar todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Somente em Jesus podemos ser salvos, libertos e transformados, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus é a verdade. Somente Jesus é a verdade. Pai, nesse momento, nós queremos declarar que nós entendemos que o Senhor é o Filho perfeito. Toda imperfeição que nós carregamos e não conseguimos cumprir com as expectativas dos nossos pais, foi diferente com o Senhor. Quando o Pai declarou quem Tu és, o Senhor já era o Altíssimo. O Senhor já era o Salvador. O Senhor já era e sempre será. E nós queremos, ó Deus, colocar aqui nossas vidas diante de Ti e declarar que nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor habita em nós, que o Senhor quer viver conosco. E para aqueles, ó Deus, que ainda não Te conhecem, eu quero clamar ao Senhor que Teu Espírito Santo venha trazer à tona, venha mostrar para eles o quanto eles necessitam de Ti. Que eles não queiram por crer no Senhor, ou andar contigo pelas coisas que eles podem receber do Senhor, mas que eles venham querer andar contigo porque entendem quão podres são sem o Senhor, e o Senhor é o único que pode libertá-los disso. É o único que pode salvá-los, é o único que pode mudar a história deles, é o único que pode fazer realmente a diferença nesse mundo e na nossa vida. Pai, então eu declaro em nome de Jesus, eu declaro que o Teu Espírito Santo fale, transforme, liberte, abra os olhos de todos nós, ó Deus, para que a gente possa contemplar, para que a gente possa glorificar o Senhor que está aqui conosco, presente, o Senhor que está vivo. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que enquanto cantamos essa canção, enquanto entronizamos o Teu nome no mais alto, eu oro, Pai, que em nome de Jesus, que haja cura aqui no nosso meio. Porque o mesmo Deus que curou lá atrás, continua curando hoje. Eu oro, Deus, que haja uma fé salvífica que venha, ó Deus, por meio do Teu Espírito Santo, e um convencimento de todo o pecado, ó Deus, enquanto nós cantamos e louvamos ao Senhor. Que Deus, tudo aquilo que venha, toda a pedra de tropeço, toda a armadilha de Satanás, todas as barreiras que Satanás muitas vezes quer erguer para nos afastar de Ti, caia por terra enquanto a gente canta e louva, entroniza o Teu nome no mais alto, Pai.
Pai, nós declaramos que só Tu és Deus, que só Tu és Rei. E aqueles que ainda, ó Deus, estão tendo dificuldade em viver como Senhor, como Rei, que em nome de Jesus, que hoje haja uma declaração mais profunda dos seus corações, onde eles colocam o Senhor em suas vidas como Rei e Senhor, e parem de olhar para as circunstâncias, ó Pai, e ser moldados pelas circunstâncias, mas que em nome de Jesus, que o Senhor seja aquele que governa as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.